8h19 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3. Também no Face, no YouTube, no Instagram. Você que acompanha este programa em podcast, daqui a pouco vai estar disponível em podcast, em todos os tocadores de podcast. E logo mais, reprise também na Plena TV. São 8h19. Campos segue aí firme naquela temperatura de verão, né? Fala aí, ô Edmundo, para o estagiário que você tem intimidade aí, ou não tem intimidade, para liberar o... Esqueci que tá inverno. Vai tomar um puxão de orelha lá de São Pedro. Pois é, então, segue com sol, agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. Voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje com Edmundo Siqueira aí na bancada, estamos conversando com a Priscila Marins, subsecretária do Procon Campos e advogada com experiência eleitoral. Aliás, sobre justamente essa questão eleitoral, nós falamos aqui no primeiro bloco, sobre esse tema de prefeito itinerante, prefeito... tem alguns casos também, né? Edmundo chegou a citar aqui prefeito profissional e especificamente o caso da Carla Machado, que pretendia sim concorrer aí às eleições em Campos depois de ser reeleita em São João da Barra, o que a jurisprudência não permite, e constatado aí pelo TSE, né, onde por unanimidade foi dado como também o caso da Carla, não podendo ser candidata em Campos, indeferido a consulta dela, o pedido dela, enfim. E isso foi avisado aqui muito bem, e vale lembrar isso aqui mais uma vez, o Aloysio fez isso aqui de forma categórica, muito bem, há cerca de um ano. A gente vem falando sobre isso, e aí, quando eu cito Aloysio Abreu Barbosa, e repito, não é um desejo de uma expressão do desejo dele ou nosso, não. É uma constatação dessa jurisprudência eleitoral. Isso, de fato, que fique bem claro, se é que tem alguma dúvida sobre isso, mas também uma opinião do Aloysio, opinião dessa bancada, e aí uma colocação dos fatos evidenciados através de vários especialistas, inclusive um deles, a nossa querida Priscila Marins, que gentilmente está conosco aqui hoje. Meu caro Edmundo, eu volto com você e peço para abrir esse bloco aí, por favor. Priscila, a gente estender um pouquinho o primeiro bloco, porque são, como a gente falou no intervalo, são assuntos que vão puxando o outro, então a gente precisa, às vezes, falar realmente sobre outros assuntos, né, que estão correlatos, e se a gente não consegue citá-los, acaba ficando incompleto. Lógico que são assuntos que não se esgotam, né? Tem um programa, como diz Cláudio Nogueira, uma série Netflix, a falar de programas de assuntos assim, mas a gente vai falar do PROCON daqui a pouco também, já são 9h23, 8h23, mas eu queria ouvir você em relação à participação da mulher nesse processo todo. A gente tem uma Câmara de Vereadores de participação exclusivamente masculina, como o Cláudio, como o Nogueira cita sempre, 5 saíram, 5 ou 4, 5, né? 6 foram afastados, 6 homens voltaram. Então, assim, não é uma situação saudável para nenhuma democracia, essa falta de representatividade. Democracia é um sistema de representatividade, por isso quanto mais plural, melhor. E como a gente está falando de lei eleitoral, existem leis que tentam, como a gente falou também no primeiro bloco, tentam corrigir essas questões. Inclusive, uma é a cota de gênero, que não é cota feminina, você pode me corrigir se estiver errado, mas é cota de gênero. Então, se a gente tivesse uma relação diferente, por exemplo, uma maioria expressiva de mulheres, o homem também entraria nessa cota. Mas na sociedade é o contrário. A participação feminina é sempre, historicamente, dificultada. E, assim, é ocupar espaço de poder, né? Porque se a gente está vendo a discussão sobre aborto, né, feita no Congresso de forma atabalhoada, para dizer o mínimo, por homens, né, brancos, enfim, um perfil específico da sociedade apenas,
que nunca passariam por um aborto. Não é questão de lugar de fala, é questão de entendimento da coisa, né? Por isso que a sociedade precisa de representatividade, né? Então, e é sempre o corpo da mulher, a situação da mulher, o papel da mulher sendo colocado por outras pessoas, né? Em Campos, a gente viu um episódio recente aí, muito lamentável também, de um político de fora, falando, até escrevi sobre isso, falando justamente isso, né? Tentando colocar a mulher numa situação de não, eu posso falar dela o que eu quiser, eu posso, né, colocar a mulher na forma que eu achar melhor. Eu acho que ela tem que ficar lá. Então, assim, é sempre difícil a gente comentar esse assunto, mas eu acho necessário também, como a gente está falando. Se não discuti-los, né, a gente acaba criando outro tipo de problema muito maior. Mas queria ouvir você em relação a isso, a participação feminina, em relação a essa Câmara, em relação a essa lei de gênero, enfim, essas questões. Então, é um assunto espinhoso, mas é um assunto que a gente precisa abordar, né? Se a gente olhar o censo, a gente vai ver que mais da metade da população é formada por mulheres. Mais de 52% dos eleitores são mulheres. Em Campos, 52% das eleitores são mulheres, 40% dos filiados em partidos políticos são mulheres. Em compensação, mulheres receberam em 2020 menos de 18% dos votos. Então, é uma conta que não fecha. Mas por que essa conta não fecha? E aí a gente tem que ir lá atrás. Nós ainda temos o patriarcalismo, o machismo estrutural muito enraizado na nossa sociedade, onde os papéis femininos e masculinos eram demarcados de acordo com as conveniências da época, né? Por exemplo, a mulher sempre foi dada a questão privada. Então, a mulher era aquela que cuidava do lar, que foi criada para ela, a criação da mulher era para ser dona doméstica, né? Dona do lar, né? Cuidar dos filhos, né? Cuidar da roupa do marido, o marido que tinha vida pública e que era o provedor da família. Esses papéis começam a mudar, né? Papéis começam a mudar a partir do momento que as mulheres também querem fazer parte das discussões, né? A gente tem exemplos naquela época que eram poucos, mas que hoje nos trazem, né? Para o que temos hoje, mas ainda guardamos o conservadorismo muito forte e que afasta a mulher da vida pública. Além de ter a questão de não querer ceder poder, né? O poder, quem tem o poder não quer abrir mão dele, isso é fato, né? Então, dar espaço agora para a mulher é muito difícil, né? A gente enfrenta muitas coisas para estar numa posição de decisão e de poder, não só na política, mas em qualquer área, né? O exercício de liderança, de poder, é muito complicado para a mulher. Hoje, o que acontece? O pessoal fala assim, a gente tem uma lei de gênero, uma cota de gênero, tem um artigo, gente. É um artigo. Na verdade, é um parágrafo em um artigo. É o parágrafo 10, só. Nada além disso. E que diz o seguinte, que 30% das candidaturas têm que ser obrigatoriamente destinadas a cada gênero. Por que se costuma falar em cota feminina? Porque cota, o gênero que menos consegue vir é o gênero feminino. E a gente chegou a este ponto por quê? Porque o Brasil foi signatário da plataforma de Pequim, onde um dos objetivos é erradicar, né, a questão da disparidade entre homem e mulher na política, né, tentando criar uma plataforma paritária. Mas paritária com 30%? 30%, gente, é por causa da teoria da massa crítica, né? Que você entende que somente com 30% de representatividade você começa a ser ouvido. Essa é a verdade. E aí você para pensar. No Congresso Nacional, que é onde se mede a participação política de um país, né, nós temos 15%. Então, nós não estamos nem na massa crítica. A gente não consegue nem ser ouvido. No município de Campos, zero. Mesmo após a cassação de vereadores por conta da infração à cota de gênero, a gente continua sem mulher. Mas por que isso? Porque
aí vem não só apenas de não votar em mulher, é de não apresentar mulheres capazes com condições de realmente serem eleitas, não dar viabilidade a essas candidaturas, porque tem que se passar hoje, eu vejo que a gente tem vários problemas, o pior problema está no partido político. Como que esses partidos políticos arregimentam essas mulheres para virem para o pleito? Será que se busca mulheres que realmente querem engajar na vida política? Ou ainda se está buscando mulheres que apenas vão cumprir formalmente aquele número? Né? E por que as mulheres que têm condições de ter representatividade não querem estar na política? Porque tem isso também. Não querem estar na política. Então, são questionamentos que deixam a gente assim ansioso, né? Querendo responder. Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa muito grande sobre isso no meu mestrado, né? Para tentar responder esse questionamento. Mas a gente pode perceber que algumas mulheres que têm condições de estar e não estão é justamente por aquilo que você falou, a violência política de gênero. Porque quando a mulher vai para a política com possibilidade de ser eleita, e assim, quando uma mulher é eleita, um homem não está eleito, vamos ser honestos, o que acontece? Essa mulher é atacada. E ela é atacada das piores formas possíveis. Ela é atacada na sua forma física, ela é atacada na sua moral, ela é atacada na sua família, né? E isso é muito prejudicial à representatividade, né? Porque para você chegar a uma candidatura já é ruim. Né? Quando eu falo sobre esse tema, inclusive em palestra, eu gosto de usar uma imagem que é uma imagem perfeita. É uma corrida, imagina uma corrida, né? Com o start ali e com a chegada lá na frente. Só que o caminho do homem é livre e da mulher tem um monte de cavalete que ela tem que pular, que é filhos, né? Porque a gente sabe que ainda hoje a carga dos filhos ainda está na mulher. Né? É a questão financeira, porque, como eu disse, a mulher, há pouco tempo, né, conquistou o direito de estar no mercado de trabalho, de estar buscando né, o financiamento, e essa mulher acaba não tendo dinheiro suficiente para financiar a sua campanha e nem tem capital político para isso. Porque se você parar para pensar, como o homem sempre esteve na vida pública, o capital político é todo dele. A grande maioria das mulheres que hoje se encontram na política, elas estão na política porque elas tiveram apoio capital político de um homem. Porque a mulher não construiu um capital político. Ela não tinha um capital político, com raríssimas exceções. Né? E isso tudo não é uma coisa que a gente vai conseguir mudar do dia para a noite. A gente precisa de muita conscientização. Gente, parem para pensar, a mulher conquistou o direito de voto há pouco tempo. A mulher não tinha direito de votar. A gente tem um país em que a lei civil optava por colocar a mulher numa condição de inferioridade. A lei de divórcio é recente. Antigamente, o CPF da mulher era atrelado ao CPF do homem. Então, assim, a gente tem essas situações que ainda, por mais que a gente ache que não, toda pessoa fala, eu não sou machista. Até mulher é machista, gente. Até mulher é machista. Se você parar em algum momento, você tem aquele ranço machista em você ainda, né? E isso acaba não dando a representatividade que você falou. E discussões que precisam passar pela opinião das mulheres acabam que é decidido sobre o corpo das mulheres por homens que sequer sabem o que é um aborto, que sequer sabem o que é uma violência sexual. Uma criança de 10 anos ser impedida de fazer um aborto é um absurdo, porque foi estuprada. Aí, porque é a criança, o bebê está aí, essa criança, e a outra criança que foi violentada. Então, ela é violentada 2 vezes, ela é violentada pelo estuprador e pelo Estado, né? Porque a partir de 20 semanas, mas muitas vezes na situação de estupro só se descobre uma gravidez depois de 20 semanas. Porque sequer conhece o corpo, uma criança de 10 anos não conhece o corpo ainda. Principalmente entendeu? As mulheres mais vulneráveis, né? Exato. Então, assim, você não... E outra, violência, na maioria das vezes, está dentro de casa, onde essa mulher é silenciada. Silenciada seja por questões financeiras, né? Porque aquele cara é o provedor, seja por situações de ameaça, né? Então, assim, é uma situação que não pode ser discutida em segundos, igual foi feito no Congresso. Isso é uma aberração.
Não é questão de dizer, precisa ser favorável ou contra o aborto. Eu não estou falando que eu sou contra ou que eu sou favorável. Eu estou falando que eu quero ter direito de voz, eu quero ser ouvida. E quando eu falo eu estou falando nas mulheres. As mulheres precisam ser... Por que não fez uma consulta popular? Por que tem que ser feita a toque de caixa? Aí eu te pergunto, existe inclusive um movimento, né? Foi inclusive uma promessa de campanha da Clarissa Garotinho, a questão da castração química. Ninguém quer falar sobre isso, né? Ninguém quer discutir sobre isso. Vamos continuar, né? A gente tem 80% de homem aqui, 85%, então a gente continua discutindo o efeito e esquece a causa. Porque a gente só está discutindo aborto como crime em situações de estupro, porque existe o estupro. Só que ninguém trata do estupro. Ué, então vamos continuar tratando o efeito, a causa não? Então, se eu tenho uma febre, eu vou dar um antitérmico, mas não vou procurar saber de onde vem a febre. Né? Eu vou continuar dando antitérmico o resto da vida. Eu não tomo antibiótico, eu não tomo... É uma coisa que não dá para a pessoa entender, entende? É uma coisa que não dá para a pessoa... Só os conservadores que conseguem responder isso. E outra, usar religião para defender um negócio desse é absurdo. Nós estamos num país laico. O que é um país laico? É um país que não tem bandeira religiosa. Se o país é laico, a religião não pode estar como base de sustentação de uma decisão como essa. Vamos usar a ciência, mas a religião não. Entendeu? Então, assim, é uma situação muito complicada, é uma linha muito tênue, que as pessoas esquecem de pensar na parte prática, igual que a gente falou, o STF se mexe numa situação que não tem capacidade técnica para se meter. É a mesma coisa que está acontecendo. Homens falam... Gente, eu ouvi a reportagem do senador, do deputado que propôs. Sinceramente, já estava me dando raiva das coisas que ele estava falando. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar. E essa mulher? Já parou para pensar? Porque tem que ter o filho, ok. Aí essa criança vai para onde? Vai para abrigo? Vamos pensar, o Estado tem condições de abrigar todos os frutos de estupro? Tem acolhimento para todos eles, se não forem adotados? Porque essa mãe não é obrigada a ficar com essa criança. Vamos combinar. Essa mulher não é obrigada a olhar todo dia para o fruto da sua violência. E essa criança? Ela é obrigada a saber que ela é fruto de uma violência? Como que fica a cabeça dela? Porque por mais que haja adoção, chega um momento que todo mundo quer saber suas origens. Você imagina você descobrir que você foi dado à adoção porque você foi fruto de um estupro e você é fruto de uma violência. Já parou para pensar a cabeça das pessoas? Mas ninguém pensa nisso. Né? A gente vai para uma concepção religiosa tal, e começa a discutir de maneira rasa a situação. Vamos parar de pensar no efeito, vamos pensar na causa. Porque se a gente pensar na causa, a gente não vai mais falar em aborto, não. A gente vai estar falando no fim do estupro, que é o que a gente deveria estar discutindo hoje, principalmente para criança, né? E aí, essa é apenas uma violência, né? Uma das violências, né? Você estava falando aí da questão do político de fora, que viu que fala da mulher como quiser. Você vê, cara, tem coisas que não dá nem para a gente discutir. Sério mesmo, não dá para discutir. Um ser humano que quer representar o povo com uma fala misógina, com uma violência política de gênero desse sentido, é o que eu falei, porque o povo não sabe o poder que tem. Porque se soubesse, esse cara não estava representando ninguém. Porque quem ele representa, gente? Quem ele representa? Vamos pensar, para quê? O que uma fala misógina, uma ofensa à pessoa vai trazer de bom para mim daqui a 4 anos? Vai me trazer educação para os meus filhos? Vai ter saúde quando eu chegar no hospital? Vai ter saneamento básico? Né? Vai ter luz nas ruas? Ou vai ter só o cara lá gritando que a mulher é isso, que a mulher é aquilo? Entende? Então, assim, a gente precisa mudar em tudo. E informação é poder. Então, quanto mais informação a gente der, mais informação, mais formação política do nosso eleitorado a gente vai ter. Porque o que falta é formação política do eleitorado.
o que permite que pessoas como essa estejam representando uma parcela da população. Você até me desculpe a exaltação, é porque chega a causar asno na gente determinadas coisas, né? Porque, assim, por que atacar uma mulher? E muitas vezes essa mulher é atacada e nem está no poder, mas é apenas pela posição de destaque que ela ocupa no mandato do seu marido, por exemplo. Entende? É uma situação totalmente descabida, gente. Crítica no processo eleitoral é salutar e é importante. Criticar é importante. Oposição é importantíssimo. Sabe por que a oposição é importante? A gente fala que a unanimidade é burra, porque é através da oposição que você melhora. A gente só melhora com nossos erros, né? A gente aprende mais com nossos erros, a oposição está aí para isso. Só que vamos ter situações inteligentes, né? Vamos discutir política pública, vamos reclamar que aquela política pública não está sendo bem servida. Vamos falar. Agora, falar da mulher, o que isso traz de bom para ataques a mulheres? Olha o índice de feminicídio aumentando. Por que será que a gente tem um índice tão alto? Né? Então, assim, são inquietações que a gente verifica hoje em dia, que nos mostra que a gente está num patamar de conservadorismo, de machismo estrutural muito alto, que precisa ser combatido. E a representação política é uma delas, né? É uma forma, né? Porque a gente vê, existe um estudo que fala que a maior parte da participação política, a mulher está na maior parte da participação política. Só que participar politicamente não é ser representada. Porque, por exemplo, quando você vai... Quer ver um exemplo clássico? Eleição de conselho tutelar. Se você olhar, a maioria dos eleitos são mulheres. Por quê? Porque ali se defende direitos humanos, direito da criança e do adolescente. Algo que, na maioria dos casos, não tem poder, né? Então, ao homem não interessa. Então, sobra esse espaço para a mulher. Quando você vai para debates, a própria Constituinte foi assim. As mulheres tiveram um papel fundamental na construção da Constituição de 88, mas sequer tiveram uma participação efetiva na votação do texto, mas na construção tiveram, porque o espaço de participação é dado à mulher, mas o espaço de decisão é delas tirado. E isso que é o complicador. Entendeu? Então, agora, quando a gente fala em cota de gênero, em viabilidade de coisas, vocês veem que quando a mulher ela tem uma viabilidade forte, ela começa a ser atacada. E ela é atacada nas suas qualidades físicas. Ah, ela é gorda, ela é feia, ela é cafona. Meu Deus! Para quê? Para atingir o quê? A autoestima dessa mulher. Ou então ela é atacada. Ela tem amante, ela é uma péssima mãe, ela abandonou os filhos. Ninguém fala na vida pública. Ninguém fala se essa mulher é uma boa gestora, se essa mulher tem um bom trabalho, se essa mulher tem... Mas para falar da vida pessoal e denegrir, isso daí é o que mais tem. Entende? Então, assim, é necessário que a gente reforme por completo essa visão de querer a representatividade feminina, porque não basta querer, tem que viabilizar. O partido político, nesse ponto, para mim, é o principal responsável pela representatividade política, até porque o monopólio das eleições pertence ao partido político. Você não consegue ser candidato sem partido político. Então, se eu tenho um partido político que trabalha bem a questão da mulher, que permite que essa mulher tenha uma formação política capaz, que defende essa mulher, né, que financia mesmo, financia com recursos do FEFEC a campanha dessa mulher, aí a gente pode falar em buscar uma paridade de gênero. Fora isso, o que a gente está fazendo é cobrir uma lei que, na verdade, desde o início foi feita para não pegar. Essa é a verdade. Porque o que a lei prevê? É a candidatura. Ela, em momento algum, a legislação prevê a eleição. Ela prevê só o aumento da candidatura. Mas o aumento das eleitas, a lei nem fala. Entendeu? Acho que é isso que vocês queriam saber. Eu tenho mais alguma coisa? Não, excelente. Se me permite, Edmundo, Claro. Gostaria de pontuar sobre a fala. E aí, Priscila,
você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Sinceramente, assim, todas essas conjecturas aí, eu acho que você é a pessoa que tem o direito de fala, tá no lugar de fala exatamente, porque para falar sobre essa coisa de estupro, é um absurdo, tudo isso que você falou é exatamente cheio de absurdo. E o deputado, o Sóstenes Cavalcante, que colocou a lei, o presidente que coloca, né? Mas que foi colocado por pedido do Sóstenes, para em regime de urgência, para então ser aprovado, ele citou, não, eu queria fazer um teste com o presidente Lula. Cara, olha a gravidade da situação, não só pela lei, pela PL, mas sobretudo por usar vidas de meninas inocentes para ele se, sabe, colocar numa condição superior a um político adversário, independente de quem seja o político, independente de quem seja o partido. Nós estamos falando aqui dessa atrocidade, dessa coisa ignorante, desse conservadorismo, que a gente sabe muito bem como é que é bem essa história de conservadorismo na sua maioria. Claro que não. Na verdade, a gente tem que analisar o que está por trás do discurso, né? Entendeu? Porque, na verdade, a análise de discurso ali que a gente tem que ver. Não é defender a vida humana, nada disso. É tentar, inclusive, enfraquecer politicamente o adversário, que é extremamente contra o aborto. A verdade é essa. E usando a vida de crianças que são... Exato. O que você falou perfeitamente, você colocou uma frase aqui maravilhosa, perfeito. Ela já foi violentada uma vez e agora está sendo violentada pelo Estado. Perfeito seu raciocínio. E só para fechar aqui, Edmundo, o Partido da Mulher Brasileira, o PMB, é composto, claro, a presidente nacional é uma mulher. Mas em todos os municípios brasileiros, em vários casos, ele é composto por uma chapa totalmente masculina. Como é o caso de Campos aqui. A maioria dos diretórios, né? O diretório não tem paridade de gênero na sua formação. Então, a escolha não é paritária. Porque se você tem um diretório que você faz a paridade de gênero, no próprio corpo do diretório, você pode até tentar, né? Buscar essa paridade dentro do partido. Mas quando o partido ele é praticamente ou na sua unanimidade masculina no diretório, a escolha vai ser, obviamente, uma escolha influenciada pelo gênero, isso é fato. Priscila deu demonstração agora prática, ao vivo, do que porque é necessário a gente ter a mais pluralidade de vozes possível. Ela falou com muita propriedade, com dados, sobre assunto que ela enquanto mulher, pode falar. A gente não pode falar de aborto. A gente nunca vai sofrer um aborto, né? Parabéns à fala da Priscila, porque ela fala de muita propriedade, assim, e de muita coragem também, porque não é assuntos que são fáceis de falar, e a Priscila falou com muita propriedade, como eu repito. E é justamente isso, é necessário trazer a informação correta, discutir isso de forma mais profunda, porque senão a gente está discutindo isso de forma muito rasa. Uma participação da mulher é só porque a gente tem mais mulheres no Brasil. Também, mas não é só isso, né? Se a gente não tiver espaço de poder para poder ser ouvido, né? Enquanto mulher, enquanto negro, enquanto LGBT, enquanto qualquer... É muito fácil falar do outro, né? Sem estar sentindo na pele o que o outro está sentindo. Então, e essa coisa do aborto, esse projeto é todo ele um absurdo completo. Menina de 14 anos não é mãe. Estuprador não é pai. Então, assim, essa criança é fruto de uma violência, né? Então, você exigir uma punição de prisão para a menina de 10, 14, 13, 12 anos que foi violentada de forma, né, quase irreversível para ela, muitas vezes dentro da sua casa, e exigir que ela seja presa depois, é de uma perversidade sem tamanho. Você propor isso de forma... ainda falar que é para afrontar um outro político, né, do presidente Lula, como quem propôs a lei falou, é de uma perversidade, é de uma incapacidade de qualquer nível de civilidade sem tamanho. Então,
Esse é o ponto. Não é oposição, não é se é direita ou de esquerda, não. É nível de civilidade. Né? Aliás, Priscila pontuou bem. Sem oposição não há democracia. A oposição é essencial. Né? Governo tem na ditadura, oposição não. O governo é essencial também, mas a oposição para a democracia é essencial. Sem ela não existe. Então não é questão de ser oposição. Agora, se você tem uma fala que ofende a mulher pela sua condição de mulher apenas, né? E você trata isso com normalidade, não é questão de ser oposição a essa situação, é questão de você manter níveis de civilidade no debate público. Né? Justamente isso. Eu não posso chegar aqui, Nogueira, eu vou a partir de agora pedir voto aqui na rádio. Posso. É questão de lei, de civilidade, de ética, de entendimento, entendeu? Então, se você está num ambiente público, seja ele qual for, particular também, mas enfim, o público isso é necessário, legal, você tem que manter certos níveis de civilidade, porque senão você descamba para a incivilidade. Né? Então isso tem que ser rechaçado, tem que ser colocado em evidência. Não é questão de ser oposição a essa situação, não é questão de criticar candidato A ou B, é questão de você lutar pelo um nível de civilidade mínimo para a gente atuar no debate público, senão a gente vai cair na barbárie. Até porque estamos no Estado democrático de direito, né? O Estado democrático de direito se submete à lei. Então, se a gente se submete à regra e à lei, a gente tem que aprender a cumprir a regra e a lei, né? Está na coletividade, né? De cumprir um contrato, está vigente um contrato social, né, Exato. doutora? É isso Esse aí. contrato social deve ser respeitado por todos. Então, o Oliver deve viver na montanha lá, né, isolado do mundo, que você vai viver com suas regras. Aqui, na sociedade, não. Não é assim que funciona. Mas precisa ser 8h51. Assuntos que a gente pode falar muito mais tempo, mas eu acho que a gente vai caminhando para o final. Só para não deixar de falar, você está no PROCON, e outro lado frágil da nossa sociedade, né, o consumidor, contra as empresas e tal. Logicamente, de forma muito rápida, se puder falar lá alguma coisa, se quer falar do PROCON, pedir, informar a sociedade o que ela pode procurar o PROCON, como é que está o serviço lá, enfim, alguma prestação de serviço aí nesse sentido. Então, é outra vulnerabilidade, né? A hipossuficiência do consumidor que muitas vezes não conhece os seus próprios direitos. E consumidor todos nós somos, né? Desde a hora que a gente acorda. Você liga a luz, você é consumidor da energia. Você toma banho, você é consumidor da concessionária de água, né? E aqui em Campos, o PROCON está à disposição sempre da sociedade, né? Buscando equilibrar essa relação de consumo, né? Às vezes o PROCON é visto como vilão pelos empresários e pelos comerciantes, mas o papel do PROCON não é sair multando nem fazer nada disso, né? O próprio Carlos Fernando Guru, né, que é o nosso secretário, já pontuou isso em várias entrevistas. O papel do PROCON, na verdade, é estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas. E a gente tem visto muita vulnerabilidade aqui em Campos de idosos, né, na questão de vários empréstimos consignados que sequer sabiam que existiam. Então, a gente está tendo muito trabalho em relação a isso, inclusive já pedimos até algumas reuniões com as forças policiais para a gente conversar sobre isso. A questão da internet é muito complicada. É muito golpe, gente. A gente tem que ficar muito atento a isso. Quando banco não liga pedindo informação pessoal, não passe seus dados. Seu maior patrimônio hoje são seus dados. Com seus dados podem ser feitas muitas coisas, inclusive empréstimos, compras. É tanto golpe que a gente ficaria outro programa aqui. Mas só para vocês terem ideia, agora estão usando através da inteligência artificial, a voz e a imagem de pessoas famosas com aplicação de golpe, para pessoas do governo que, para dar uma sensação de legalidade para isso. Antigamente, todo mundo já teve alguém na família que recebeu uma cartinha, né, dizendo do plano Collor, plano Bresser, que tinha um dinheiro depositado para ligar para o escritório tal, e aí quando você ligava, o cara pedia um depósito primeiro de R$800, tal, não sei o quê. Quando você ia ver, cadê? Não tinha nada. Hoje, isso com a inteligência artificial está sendo feito por ligação, por voz, né? As pessoas estão abrindo conta, gente,
por meio de golpes, né? A gente viu esses dias a plaquinha, o reconhecimento facial através de placa. Então, assim, é muito importante a segurança de dados, né? A LGPD está aí, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, e protege mesmo. Então, assim, o que eu posso falar hoje para os consumidores da cidade é que tentem, de fato, proteger mais seus dados. Proteja como você protege sua casa, seus documentos, porque hoje seus dados são seus documentos. Tudo hoje está no telefone. Tudo. E às vezes a gente se vulnerabiliza muito por entrar em redes desprotegidas que vão no seu celular e coletam seus dados, né? Muita gente fala assim, roubaram meu WhatsApp. Mas por quê? Porque eles mandam um código e depois o cara liga confirmando as informações como se fosse do banco e fala assim, olha, eu te enviei um código aí, pode me dizer o qual é o código para roubar seu WhatsApp. E aí o cara começa a fazer pedido para outras pessoas. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. E principalmente, quando verificar em faturas de cartão de crédito, hoje em dia tem o tal do um cartão de crédito que oferece supercrédito, né? Na fatura do cartão. Então, muitas vezes, vem lá descontada a sua fatura em um valorzinho de empréstimo. E às vezes a gente, na correria, a gente acaba pagando, nem olha, quando vai ver, você pagou a mais. Mas o que é? Não fiz empréstimo. Quando você vai ver, clonaram os seus dados e fizeram empréstimo no seu nome, você está pagando seu cartão de crédito. Né? Gente, olha, idoso está sendo muito massacrado nessa era digital, muito mesmo. A gente chega a ponto de ver idoso com mais de 90% da renda comprometida. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Porque a gente tem uma legislação que só permite até 30%, mas 90% da renda dele já está comprometido. Seja por empréstimo, agora é o tal do crédito consignado. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque o cartão de crédito é vinculado ao salário. Então, assim, o consumidor já tem a fragilidade para entender situações de crédito. Imagina o idoso. Mais ainda, né? A questão dos bancos também tem sido muito discutido no PROCON, porque, não sei se vocês repararam esse movimento, né? Ontem estava tendo até uma manifestação aqui perto da minha casa, aqui na Caixa Econômica, próximo ao Palácio da Cultura, porque a maioria dos bancos está fechando os caixas físicos, só fica os caixas eletrônicos. A gente praticamente hoje só tem uma agência de cada banco com caixa físico. Então, eles obrigam a todo mundo a fazer as movimentações via caixa eletrônico. Só que a gente está numa cidade que, além de tudo, a gente já falou aqui, tem um perfil conservador, uma área rural extensa, com pessoas que não se habituaram à situação digital. E aí você vê em época de pagamento aquelas filas quilométricas, porque as pessoas não sabem operar o caixa eletrônico. E muita gente quer fazer todas as suas transações bancárias no banco. Muitas vezes o idoso, ele vai, aquele período do mês é o momento que ele sai de casa, né? Que ele vai ao banco. E até isso está sendo tirado para a parte eletrônica. Então, são coisas que a gente está discutindo muito maiores, né? Porque vem lá da questão do sistema financeiro, né? Que a gente também não pode, né, acabar se metendo, mas a gente tenta, de alguma forma, proteger o nosso consumidor. As pesquisas de preço são importantes, a gente publica direto por pesquisa de preço, principalmente nesses momentos, por exemplo, festas juninas, a gente tem pesquisa de preço de produtos com aumento de 400% de um lugar para o outro. Então, assim, o consumidor pode ficar atento, a gente tem a rede social do PROCON, onde a gente divulga ações, divulga bastante informação também. A gente fez recentemente um evento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para o consumidor e para os empresários também, porque muitas vezes o empresário está infringindo a lei por falta de conhecimento. Então, a gente busca fazer uma ação informativa também, não apenas uma ação punitiva. Né? E se der tempo, eu queria só explicar para a população, porque muitas vezes, não sei se vocês já ouviram, o povo fala assim, eu fui lá no PROCON não resolveu nada. Né? A gente escuta isso, porque as pessoas têm a visão de achar que o PROCON é órgão judicial. PROCON não é órgão judicial, PROCON é órgão administrativo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando o consumidor vem ao órgão, faz sua reclamação, a gente tenta, de forma administrativa, resolver.
porque a gente não tem poder coercitivo, como o judiciário tem, de impor, né, a obrigação dele resolver aquele problema. A gente tenta numa conciliação. A nossa sanção é uma sanção administrativa. O PROCON multa essas empresas por infração ao direito do consumidor. Mas a multa administrativa, ela não é uma solução, muitas vezes, para o consumidor imediato. É uma multa que faz com que aquele efeito pedagógico, aquele nicho, né, que o comerciante ou o fornecedor não faça mais, não reproduza aquela conduta. Mas isso, muitas vezes, as pessoas não entendem, as pessoas acham, o cartão de crédito está me cobrando mais, vocês têm que obrigar o cartão a não me cobrar menos. Não é assim, a gente tenta. Agora, a taxa de solução numa intervenção do PROCON é muito alta. A gente tem uma taxa de solução de quase 80%, né? No primeiro atendimento em ligação sem precisar audiência, porque a gente faz audiência lá também. A gente dá ao fornecedor a opção de poder se explicar, entende? Posso só... Desculpa, Edmundo. Porque eu recentemente conversei com um guru aqui também, eu falava para ele, eu acho um absurdo, não vou falar o que eu penso, não. Minha advogada, doutora Priscila, pediu para não falar. Tô brincando. Quem sou eu para ter dinheiro para pagar essa advogada, né, Edmundo? Que isso? Não, eu acho um absurdo, mas assim, é escancarado. A questão também da proteção de dados que você fala, e aí dá um bloco de um programa inteiro, o que essas farmácias de rede fazem. Ou seja, eu fui comprar um medicamento outro dia, um xarope, sei lá, R$16, tá, com o CPF. Sem o CPF, R$64. Quer dizer, ele não me obrigava a dar o CPF para comprar o medicamento. Ele tomava o CPF da minha mão, praticamente assim. Isso é um absurdo, eu comprar um medicamento, eu ter que dar o meu CPF para... Pelo amor de Deus. E a gente sabe muito bem que esses dados são depois usados aí para onde vai. Você entende muito bem como é que é isso. É uma situação para mim, isso é caso de polícia. Para mim, na minha humilde opinião. Você pode falar, Priscila, também, mas eu gostaria só de trazer aqui, Edmundo, para a gente fechar, voltando a falar da política, se me permite, só essa questão do decoro político, do decoro, sei lá, acho que político é melhor dizer, melhor falando, em relação às eleições municipais de 2024. Isso para Campos, isso para o Brasil. Recentemente foi usado aqui num palanque a fala de um deputado onde foi atingida aí a família, onde foi atingida a pessoa de uma mulher. E eu gostaria, eu não vou citar nomes, não vou citar onde foi, todo mundo já sabe, todo mundo viu. Eu quero só te ouvir na condição também de mulher e de advogada com essa experiência política, como é que você interpreta essa questão? E claro, tem essa e tem outra, a gente pode falar, mas sobre essa e sobre essa questão desse decoro para as eleições municipais de 2024, Priscila. Verdade, falta de decoro, né? Porque decoro não tem nenhum. Né? Não tem decoro, não tem respeito, não tem nada. Né? Porque é o que eu estava falando mais cedo. Uma pessoa que se presta, ao invés de subir a um palanque, né, numa reunião de prestação de contas, para prestar, o nome já diz, prestação de contas. Então, o que eu tenho que fazer? Prestar contas da minha atividade enquanto político para a população. Eu saio desse papel para entrar num papel de agressor de mulher, da honra alheia, esquecendo que aqueles que eu estou, por exemplo, que ele estava, né, agredindo, tem família, tem filho adolescente, né? E se agride pelo simples fato de ser mulher. Ali é misoginia pura que a gente viu ali. E um desrespeito, né? Até te respeitando por não falar nomes, mas um desrespeito à própria pré-candidata do próprio partido que estava no palanque, que é conhecida pela luta pela mulher, né?
aí a gente viu durante a repercussão foi muito grande sobre esse caso, né? Pessoas falando até da atitude dessa pré-candidata de não se manifestar, porque a omissão também é uma ação e é uma escolha, né? A gente, quando escolhe calar, a gente perpetua a violência. Mas ela também foi desrespeitada ali, se você parar para pensar. Não é a pessoa que defende a pauta feminina e vem um político do seu partido falar um monte de atrocidade ali, aí a gente tem que se perguntar, mas para aí, se essa é a bandeira de proteção, por que calou? Por que ficou quieto? Por que deixou? Porque isso se chama sororidade, a gente precisa ter sororidade, a gente precisa enfrentar. É igual aquela história que a gente fala assim, briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, porque se não se meter, sabe o que acontece? Feminicídio aumenta. Entendeu? Então, se você está vendo uma situação de violência na sua frente e não fizer nada, no mínimo você está permitindo que essa violência se perpetue, né? E a gente, enquanto mulher, se a gente não tiver sororidade, se a gente não falar e se a gente não defender o espaço da mulher, ninguém mais vai fazer, não. Ninguém mais vai fazer. E ali foi uma violência gratuita. Se você parar para pensar, foi uma violência gratuita. Por quê? Porque se feriu a honra de uma mulher pelo simples fato do marido dela ser prefeito do município. Olha que viagem, que loucura. Né? Para quê? Aí você me diz, para quê? Qual o objetivo? Só enfraquecer politicamente? Isso não faz sentido. Não é melhor a gente buscar apoio por meio de ações, por meio de projetos, do que por meio de violência? E assim, no meu ponto de vista ali, eu olhei... logo depois que eu vi pelas redes sociais, meu Deus, ali tem propaganda extemporânea negativa, né? Tem que eu acho que a Justiça Eleitoral deveria ter agido, ou agiu e a gente ainda não sabe, né? Porque isso precisa parar, gente. A mulher não pode mais ficar sendo vítima de violência o tempo todo, em tudo quanto é lugar que ela está, e até onde ela não está. Por quê? Se a gente tivesse, se essa mulher não tivesse uma situação de protagonismo ao lado do seu marido, ela não seria atacada. Ela não seria atacada, porque o que aconteceu com ela foi a mesma coisa que aconteceu com a Janja. E que o TSE, por uma brilhante decisão, entendeu o seguinte: não, para aí, se a ofensa eleitoral foi feita não pela pessoa, mas pelo cargo, né? A ofensa à mulher foi feita, então a competência da Justiça Eleitoral de julgar sim. Né? Porque naquela questão da Janja, né? No período eleitoral do Lula, teve as violências que ela sofreu, e aí tinha discussão, não, ela não é candidata, porque é um erro da legislação da violência política de gênero, né? Ela protege quem é candidata, mas quem está no bojo da situação política, como, por exemplo, a primeira-dama, ela não tem a proteção, mas a Justiça Eleitoral vai, não, peraí, a competência para julgar isso aí é nossa também. Não estamos falando de indenização, estamos falando de punição eleitoral, que é importante, porque a partir do momento que a gente quer a Justiça Eleitoral começar a proteger, e existe um movimento muito forte no TSE para a proteção feminina, a própria resolução atual prevê isso, existe a súmula do TSE que saiu agora sobre a questão do respeito à cota de gênero. Então, vamos também impedir a violência política de gênero, embora de uma forma de representação eleitoral, porque a legislação deixa a desejar nesse sentido. Mas é preciso que haja uma fiscalização maior, uma punição maior para evitar esse tipo de situação, porque não cabe mais isso, não cabe isso em discurso político, né? É um desrespeito não só a quem está sendo diretamente atacado, mas a família dessa pessoa e a todas as mulheres, porque quando você ataca uma, você acaba atacando todas. Imagina, se eu um dia quero ser candidata, eu vou ter até medo de ser, porque o que meus filhos vão receber? Como que eles serão hostilizados, né? Porque aí vão dizer, sua mãe é adúltera, sua mãe é isso, né? Por quê? Porque no discurso político se usa reduzir a mulher pela condição de mulher por uma questão política. Não tem sentido, entende? Não, perfeito. Bom, 98, Edmundo, minha querida Priscila Marins, queremos agradecê-la muito por estar aqui conosco nesta manhã, extremamente importante, né? E
válida aí a sua participação. Obrigado aí por tudo, né? E, claro, te desejar sempre muita sorte, muita prosperidade aí, tá certo? Saúde para você e obrigado por hoje. Eu que agradeço o espaço, né? Apesar de temas conflituosos, né? Espinhosos, mas necessários o debate, a Folha sempre abre esse espaço que é muito salutar, né? Para que a gente possa levar informação, porque, como eu disse um momento aqui, informação é poder, né? E através da informação a gente consegue mudar um pouco as coisas, né? E é o que a gente deseja. Agora essa frase aí, informação é poder. Quem tem informação tem poder. Né? Sempre. Conhecimento é poder. Informação é conhecimento. Meu caro Edmundo Siqueira, muito bom dia, obrigado por hoje. Amanhã estaremos de volta aqui às 7 da manhã. Aliás, Edmundo, amanhã vamos estar recebendo aqui o D'Angelo, né? O professor, para a gente falar sobre PT, saída de Carla, da pré-candidatura, vamos, né? A bancada completa amanhã com você, Aloysio Abreu Barbosa, e amanhã o professor D'Angelo aqui com a gente. Isso, estamos aqui amanhã, a partir das 7, convidar o ouvinte, né, o espectador para nos acompanhar, e agradecer a Priscila pela entrevista, foi uma bela entrevista aí, muito boa, acho que aquela coisa de oposição, situação, acho que não foi a tônica aqui, foi a questão mesmo da gente manter alguns conceitos, né, sobreviventes, e algumas civilidades sobreviventes, porque senão se a gente aceitar tudo calado, aceitar tudo, né, de forma passiva, não vai resolver. É o contrário, piora, né? Então é importante a fala da Priscila, é importante, eu acho, que abrirmos espaço para as vozes conflitantes, porque sem contraditório a gente não cria nem direito nem jornalismo. Então é ótimo que a gente possa fazer isso ainda estamos numa democracia, né? Que bom que ainda estamos na democracia. Podemos falar aqui abertamente sobre qualquer assunto dentro do nosso contrato social, né, doutor? Sendo da lei, dos nossos parâmetros, porque senão a gente cai para barbárie do mesmo jeito. É isso aí. Então, que bom que temos essa condição e que tomara que a gente consiga trazer uma política de forma mais plural, porque ainda não estamos nela. Né? Ainda estamos com muita representatividade muito baixa. Mas tomara que caminhamos para uma realidade diferente. Tomara que próximas legislaturas sejam o mais plural possível, né? Tanto aqui em Campos quanto em qualquer lugar do país. Exato. Agradeço a Priscila pela entrevista e agradeço a quem nos acompanhou até aqui. Legal. 9h11, fechamos então. Priscila, mais uma vez, obrigado. Bom dia para você. De volta amanhã. Valeu. No oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.